Boa noite, está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço semanal aqui na TV de Nossa Senhora para que você se informe e também forme a sua opinião. Em 10 de dezembro de 1948, foi ratificado um documento que viria mudar a história da humanidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos celebra neste mês 75 anos de transformações na sociedade, mas também de desafios, muitos enfrentados até hoje. Este documento surgiu de diferentes lideranças políticas globais como resposta às tristes realidades, perseguições e violações de direitos básicos que o mundo viu durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, mais de 7 décadas depois, são novamente as guerras que confrontam os artigos estabelecidos neste texto e adotados por todos os quase 200 países membros da ONU. Mas existem outros obstáculos também. Alguns colocados pelos próprios favorecidos pelo documento, os humanos. Nesse clima polarizado e agressivo, quando falamos de políticas sociais, não é raro ouvir que direitos humanos devem apenas valer para humanos direitos. Uma crítica a um suposto uso ideológico da declaração para privilegiar pessoas que cometeram crimes, por exemplo. Será mesmo? Para nos ajudar a entender mais desse momento celebrativo da nossa história e também desses desafios que o caminho reserva, vamos falar aqui no nosso programa com o professor Flávio de Leão Bastos, coordenador do Núcleo dos Direitos Indígenas e Quilombolas e da Memória da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Professor, boa noite, viu? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Guilherme, ao meu colega convidado e a todos que nos acompanham. É uma honra estar aqui. Alegria nossa, viu, professor Flávio, contar com a sua participação aqui com a gente no programa e também tenho a alegria de receber presencialmente aqui em nosso estúdio professor Moacir José dos Santos. Ele é historiador e professor da Universidade de Taubaté, a Unital, universidade aqui no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Professor, boa noite, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Guilherme, boa noite, Flávio, e a todos que nos acompanham. É muito importante esse debate que a TV Aparecida proporciona essa noite. E é uma preocupação frequente aqui do nosso programa trazer assuntos ligados ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano e, sobretudo, a essas pautas que são ligadas aos nossos direitos, a pautas sociais. E aí, nesse mês, a gente podendo fazer esse recorte de um momento, primeiramente celebrativo, de olhar para trás para essa história de 75 anos de contribuição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também com esse olhar, como disse no começo, de tentar entender por que alguns desses desafios têm surgido ainda hoje, quase um século depois da apresentação da declaração e principalmente como é que a gente pode ajudar a superá-los. Mas acho que para isso é importante primeiro a gente olhar para a história e relembrar um pouquinho de como surge essa declaração, professor Moacir, e aí queria a sua contribuição já nesse sentido. Falei rapidamente ali no começo do programa, né? Uma declaração que surge pouco tempo depois, ainda naquele clima, naquele cenário político mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. Queria que o senhor ajudasse a gente a relembrar um pouco, então, de por que se tornava algo tão forte e que se tinha uma ideia de tanta urgência, algo tão necessário, uma declaração que estabelecesse, digamos que de maneira universal, os direitos humanos. Essa declaração, ela resulta da trágica realidade da Segunda Guerra Mundial, quando dezenas de milhões de pessoas morreram, mas não somente nas batalhas, mas em atrocidades. A mais lembrada é o Holocausto, que atingiu os judeus, mas outras populações também foram vítimas de atrocidades durante o conflito, o que não era inédito, infelizmente, na história humana. Desde a Revolução Francesa e do Iluminismo no século XVIII, existiu o debate sobre a declaração dos direitos do homem e do cidadão, ou seja, estabelecer direitos universais e que toda pessoa tem exatamente por essa condição, direitos inerentes à condição humana. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, o nível de atrocidade foi tão elevado e tão assustador que deu força à causa humanitária que há muito tempo se debatia e se buscava a incorporação dessa causa na legislação de cada país. Então, junto com a ONU, nasce essa Declaração Universal dos Direitos Humanos e ela é fundamental exatamente por reconhecer universalmente que todas as pessoas são iguais e portadoras dos mesmos direitos.
Professor Flávio, queria que o senhor comentasse um pouquinho dessa história com a gente também, até para a gente lembrar, né, que a gente fala de desafios hoje em dia, imagino eu que não era diferente daquele momento, talvez até mais naquele momento, que era esse primeiro passo, né, você conseguir convencer tantas lideranças globais de que era necessário um pacto para ratificar um documento como esse, né? Sem dúvida. A partir dessa explanação precisa do professor Moacir, constatou-se que houve uma ruptura durante a Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, também em relação aos seres humanos, dessas atrocidades bem comentadas agora, ruptura esta que se tornou política de Estado. Tornou-se política de Estado, durante o Terceiro Reich, a Alemanha nazista, o não reconhecimento de seres humanos como tal. Houve uma categorização de seres humanos, ou seja, uma hierarquização das raças, das culturas, das religiões, que já vinha do final do século XIX e início do século XX, especialmente quando a gente lembra, né, daquelas pseudo-teorias científicas, o racismo científico, o darwinismo social e a eugenia, fontes das quais o nazismo foi se inspirar, foi se abeberar. E é a partir, então, da constatação dos campos de extermínio, das câmaras de gás, dentre outros instrumentos de tortura e extermínio, que se chegou à conclusão de que nunca mais seria possível se admitir que algo semelhante voltasse a ocorrer. Porque, como disse o professor Moacir, e é importante que se ressalte isso, antes da Segunda Guerra Mundial, nós já tínhamos passado pelo genocídio dos povos Namas e Hereros na Namíbia, entre 1904 e 1908, o genocídio dos cristãos armênios, entre 1915 e 1923, no Império Otomano, só para citar dois exemplos. Então, não se admitiria mais algo que atinge um processo de extermínio que o nazismo eleva a uma condição fabril, né? A visão fordista da morte. É por isso que os países se reúnem, não todos inicialmente, em torno de 20 países se reúnem em Nova York e, sob a tutela de alguns pensadores de alguns países, Eleanor Roosevelt, Cassin, da França, dentre outros, propõe um documento que sacramentasse a universalidade dos direitos que pertenceriam aos seres humanos, a todos eles, pela simples condição humana, como disse o professor Paulo. E é interessante, né, professor Moacir, quando a gente olha um pouco para essa história da declaração, e o senhor falou algo que me chamou a atenção e que a gente acabou esbarrando durante esse processo de pesquisa para esse programa, de que, claro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa que a gente celebra 75 anos agora, ela se tornou amplamente difundida, divulgada, ela é hoje o documento, segundo o Guinness Book, traduzido no maior número de idiomas diferentes, mas antes dela já haviam, então, ao longo dos séculos, de algumas civilizações, tentativas, talvez ideias embrionárias nesse sentido, de documentos que começassem a traçar como algo universal essa ideia dos direitos humanos, de direitos válidos para todas as pessoas, é isso? Sim, exatamente. É claro que é uma construção, né, uma declaração tão forte, universal e necessária, e que responde a atrocidades que tinham validação jurídica, validação pseudocientífica, como o professor Flávio muito bem colocou, não é algo que nasce pronto, né? E aí nós vamos observar que no século XVIII surge uma corrente no direito, que é exatamente a questão do direito natural, ou seja, aquilo que é próprio do ser humano. Ao observar a história a longo prazo, nós vamos notar que as diversas civilizações, na sua ascensão em confronto com outras, tinham a característica de justificar as suas ações por uma suposta superioridade ou mesmo desumanizar outras sociedades, não é? Ou absorvê-las e negá-los os seus direitos daqueles que eram conquistados. Com o iluminismo no século XVIII, há uma mudança de postura que começa na filosofia e se espalha pela sociedade, ganha dimensão política com a Revolução Francesa,
mas não tão abrangente quanto foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Por quê? Quando nós observamos a Declaração Francesa, da Revolução Francesa, dos direitos do homem e do cidadão, não há um reconhecimento, por exemplo, dos direitos das mulheres. Na Revolução Norte-Americana, que levou à independência daquele país, embora se admitisse na Constituição que todos eram portadores de direitos, ainda assim foi mantida o Instituto da escravidão, da escravização de outras pessoas, né? Algo que levou, inclusive, a uma guerra civil num país, nos Estados Unidos, para resolver a questão. Então, 48, a gente pode dizer que é o resultado de uma longa série de debates e busca de consolidação dos direitos humanos, mas somente as questões políticas do século XX, as atrocidades que ocorreram com judeus, com ciganos e com outros grupos, é que levou a essa sensibilização, embora não tenha sido fácil o processo de constituição desse documento. Houve resistências em vários países. Por quê? Os países eles são soberanos, eles não são obrigados a aplicar uma legislação internacional a não ser por livre adesão. Então, foi um processo político e de construção esse documento, porque os países têm interesses diferentes, então a União Soviética e seus aliados tinham determinadas críticas à proposta inicial. A própria África do Sul, ela não foi signatária desse documento em 1948, porque adotava o apartheid. Ou seja, a África do Sul, naquele momento, assinar a Declaração Universal dos Direitos Humanos significava também renunciar ao apartheid, coisa que ela não fez. Durante décadas ainda, esse regime segregacionista e racista perdurou. Então, embora a declaração esteja formalizada há 75 anos e muitas conquistas tenham sido realizadas, ainda há um caminho importante a percorrer para que todas as determinações desse documento se tornem realidade. E a gente percebe, né, professor Moacir, professor Flávio, quando a gente olha para esse documento, para o que ele prevê, os seus artigos, muito do que a gente entende hoje, por exemplo, da nossa Constituição Federal. E eu queria ouvir do professor Flávio, dá para a gente entender mesmo que a partir da Declaração de 1948, esses termos passaram a influenciar muito as constituições que foram sendo promulgadas mundo afora a partir dali, ou alterações dentro de constituições, muita coisa passou a seguir, se basear no que determina a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Sem dúvida, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é realmente um dos documentos mais traduzidos no mundo, salvo engano meu, a última estatística que eu tinha, de que em torno de 550 traduções foram feitas, ela inspira diversas constituições hoje no mundo, inclusive a brasileira, quando prevê os direitos individuais e também lança bases para a proteção dos direitos sociais. Quando o professor Moacir coloca, menciona a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é importante que se lembre que, de fato, houve essa evolução que atinge o ápice ali com a Carta de 1948, até porque a Carta de 1789, ela prevê os direitos individuais, ela é uma carta liberal, né? Os direitos humanos têm um berço liberal. Já com a Carta da ONU, são lançadas as bases, inclusive, para os direitos sociais. Notem que a Declaração Universal, juntamente com a Carta da ONU, de 45, 3 anos antes, e mais 2 pactos internacionais de 1966, o Pacto Internacional pelos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional pelos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no conjunto, eles formam o que nós chamamos hoje de Carta Internacional dos Direitos Humanos, cuja base é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E influencia demais. Eu vou aproveitar o gancho, então, que o professor Moacir deixou, quando citou que a Declaração Francesa não citava as mulheres. Aliás, entre nós aqui, lembremos que a intelectual da época, Olympe de Gouges, se revolta contra isso e escreve a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e é guilhotinada
em 1791 por conta disso. Já a Declaração Universal, o título demonstra, né? Universalidade. A universalidade dos direitos humanos passa a ser reconhecida. E ela se projeta nas constituições da Alemanha de 1949, da então Alemanha Ocidental, que hoje perdura, né? Ainda vigora, a Constituição, as Constituições republicanas da França, de 1958, a Carta Brasileira de 1988, dentre várias outras, viu? Então, é de fato um documento inspirador nesse sentido. Um documento, né, professor Moacir, que a gente percebe que serve como base também para outros documentos, outras diretrizes que foram surgindo depois, dentro da própria ONU ou de outros organismos, movimentos, né? Quando a gente fala hoje de direito da criança e do adolescente, direito da mulher, direito da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, muito do que é discutido nessas pautas mais específicas tem como base o que já determina, o que já nos orienta, nos indica a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Isso mesmo, Guilherme. É fundamental a existência desse documento porque ele se torna uma referência para as políticas públicas adotadas no Brasil e também em outros países. Porque, na medida em que o nosso país e outros se comprometem com essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, é preciso estabelecer leis, políticas e ações que, de fato, tornem essa realidade concreta, porque o documento ele traz orientações, o Brasil e outros países aderiram a essa declaração e, portanto, se comprometem a realizar políticas, ações em benefício da população para que, de fato, seus direitos sejam assegurados. A educação, a moradia, a saúde, o transporte, a segurança, porque é um conjunto de meios para que as pessoas, de fato, possam ter os seus direitos assegurados, porque senão o documento se torna algo abstrato, ou seja, algo que não tem efetividade, que não tem concretude, não vai ocorrer na prática. Então, ele é muito importante porque traz essas orientações e no Brasil, a Constituição de 88 é o documento que nos ajuda a aplicar isso. Então, a educação, que é a minha área de origem, né? Ela é um direito de todos e um dever do Estado, exatamente porque não há que se negar esse direito, que é universal, mas alguém tem que torná-lo possível. Individualmente, as nossas forças são limitadas. Então, é o Estado que nos representa que tem esse dever de tornar esse direito e outros concretos, acessíveis. Professor, inclusive, quero a ajuda de vocês para a gente ajudar quem está em casa a entender outros exemplos daqui a pouco de como essa declaração impacta no nosso dia a dia, de como tem muitos direitos básicos que a gente tem acesso hoje em dia e que talvez poderiam ter sido mais difíceis de ser conquistados ou estariam num debate mais nebuloso se não fosse esse compromisso global com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Participam conosco o professor Flávio de Leão Bastos, da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, e também o historiador e professor Moacir José dos Santos, ele que é professor da Universidade de Taubaté, a Unital. E olha, agora queria convidar vocês dois e também o pessoal de casa que está nos acompanhando para assistir uma reportagem muito bacana sobre essa temática, viu? O painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, registrou mais de 121 mil denúncias de violações dos direitos apenas de janeiro a março deste ano pelo Disque 100. Entre as vítimas estão as pessoas em restrição de liberdade. A reportagem da Rafaela Lourenço traz mais detalhes para a gente. São 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma luta diária pelos direitos e respeito a todos, como as crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas em situação de rua e os encarcerados. A população prisional no Brasil teve um novo recorde, ultrapassando os 832 mil presos no fim do ano passado. De acordo com os dados do governo, o número representa um aumento de 257% desde os anos 2000. E é pelos direitos desta parcela da população que atua a Pastoral Carcerária. Trabalho além de apoio jurídico, uma missão de escuta e evangelização. O padre José Ferreira é da Arquidiocese de Aparecida e está na Pastoral Carcerária há 20 anos. É uma missão obscura aos olhos da sociedade
mas que os direitos humanos nos dá essa condição de termos esse acesso tanto para a evangelização, isto é, levar um sinal de esperança para com a população encarcerada, como também resgatar esses direitos que são poucos respeitados dentro do sistema prisional. As visitas, que antes eram realizadas no pátio, facilitavam os atendimentos espirituais e confissões individuais. Atualmente, acontecem nas celas, com todos juntos. Para o padre, a mudança atrapalha, mas não impede a evangelização. Então, nosso papel é estar lá dentro, olhar com os olhos da misericórdia. E você olhar o outro com os olhos da misericórdia que Deus nos pede, é você resgatar o direito dele, o mínimo de condições que ele precisa. Eu não posso evangelizar dentro do sistema prisional, uma vez que eu vejo um preso que está doente, acamado e sem assistência de saúde. Uma vez que estão comendo uma comida que não é nada digna para o ser humano lá, que está encarcerado, elas não têm a quem recorrer e a quem gritar. O preconceito ainda é grande e dificulta o trabalho de reunir voluntários para esta pastoral. Eu não posso ter diferença daquele que está na igreja ou que participa das grandes celebrações da missão de evangelização aqui fora, com aqueles que precisam ser evangelizados, levados à esperança que estão retidos sua liberdade. Então, acho que quem está retido à liberdade precisa muito mais do que eu que estou aqui com o direito de ir e vir. A mesma dificuldade de atrair voluntários é enfrentada pela pastoral carcerária que atua no sistema prisional feminino. Atualmente, são cerca de 50 mil mulheres privadas de liberdade no país. Destas, 27.375 estão em celas. Todos nós sabemos que o presídio foi construído por homens e para homens. Então, elas estão mal adaptadas em celas, em presídios masculinos, sem nenhuma dignidade, sem um banheiro adequado, sem o cuidado que todas nós mulheres merecemos. Então, o que vimos é uma violação de direitos constante. Segundo a leiga Rosilda, que está há cerca de 2 décadas neste trabalho, há pontos no país que a pastoral encontra dificuldade para atuar. Nós anunciamos que Jesus Cristo mora ali e denunciamos as Escrituras, porque nós buscamos ser a voz daquelas que não têm voz dentro das prisões. Então, se elas nos falam que a comida está estragada, nós precisamos, então, procurar o sistema e o grande nosso parceiro, que é a Defensoria Pública, para que possamos fazer essa investigação e saber o porquê que isso está acontecendo. Então, por conta da pastoral ter essa linha de ação, estamos tendo dificuldades em vários lugares do Brasil para acessar as visitas. Mas você se renova a cada encontro, a cada momento? Qual que é o sentimento de fazer parte deste trabalho? O sentimento é de gratidão a Deus por me dar a oportunidade de servi-lo enquanto a Maria no cárcere, o José no cárcere. Então é um sentimento de gratidão a Deus por me amar tanto e me permitir chegar até lá e dizer: você é mais amada do que eu. Acredita nisso. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a pastoral carcerária e tantas outras pastorais sociais da nossa igreja que faz um trabalho tão bonito, tão brilhante nesse caminho, nessa luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É importante, principalmente o trabalho da pastoral carcerária, já que a gente vê dentro das unidades penitenciárias tantas violações, muitas vezes, dos direitos daquelas pessoas que estão encarceradas. Esse é um pedido da nossa igreja, um pedido do Vaticano, um pedido do Santo Padre, que a gente defenda os direitos humanos como uma forma de garantir a dignidade da pessoa humana, né? E a gente relembrava há pouco tempo, durante a Jornada Mundial dos Pobres, o Dia Mundial dos Pobres, como é preciso a gente garantir a dignidade para a pessoa humana, também se preparar para o reino de Deus, também se preparar para a chegada aos céus, né? Então a gente fala bastante, claro que isso é
muito importante, né, da evangelização, da divulgação da palavra, mas também é importante que essas pessoas vivam com dignidade aqui na Terra. Por isso, trabalhos como esse são tão indispensáveis ainda nos dias de hoje. E aí eu queria ouvir dos nossos entrevistados, nesse primeiro momento, sobre esse aspecto especificamente, que é os direitos humanos, são os direitos humanos quando a gente fala da pessoa encarcerada. Professor Moacir, principalmente no Brasil, está aí uma realidade talvez das mais desafiadoras quando a gente fala do cumprimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O Brasil é um país historicamente marcado pela desigualdade, que afeta vários setores da população. E aqueles que sofrem a restrição de liberdade, que têm a condenação e perdem, portanto, esse convívio, eles não perdem os direitos. Eles perdem a liberdade que têm, vão cumprir pena, mas os demais direitos devem ser assegurados, principalmente por conta da ressocialização. A expectativa é sempre que a pessoa, cumprindo a pena, tenha os seus direitos observados enquanto cumpre aquilo que a justiça determinou e, portanto, para que ela possa se ressocializar e ter outras oportunidades, a sua dignidade deve ser respeitada. Nós temos observado que a falha do Estado brasileiro em garantir direitos faz com que a criminalidade, especialmente o crime organizado, se fortaleça. Então, é uma obrigação do Estado e, portanto, das instituições que compõem o Estado brasileiro assegurar esse respeito aos direitos que são fundamentais. As pessoas que estão ali foram condenadas, mas não perderam seus direitos. É essa questão que cabe à sociedade brasileira compreender, porque assegurar todo e qualquer direito assegura o direito de todas as pessoas. Essa é a mensagem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre outras. Professor Flávio, queria que o senhor comentasse isso com a gente também. Como a gente viu na reportagem, né, tem crescido muito o número de pessoas que nesse momento estão com restrição de liberdade. No Brasil é um aumento significativo ao longo das últimas décadas, mas nos dá a sensação de que a maneira de lidar com os direitos dessas pessoas, a dificuldade de garantir os direitos dessas pessoas foi crescendo quase que na mesma velocidade, né? Ah, sim, nós temos uma série de fatores que geram uma certa confluência, né, dessas causas e que resultam no sistema carcerário, que é considerado, se não o pior, um dos piores do mundo. O sistema carcerário ele é seletivo, então isso significa que aquelas discriminações históricas, também lembradas há pouco aí pelo professor Moacir, elas persistem existindo e se projetam, por exemplo, no sistema carcerário, onde nós temos mais de 70% de reclusos, né, ao sistema, pretos ou pardos, e é uma realidade que não se reflete nas universidades do país, por exemplo. E praticamente metade desses 800 mil, para a gente arredondar os números, sequer foram condenados, eles estão presos provisoriamente. Então, nós temos aqui uma intersecção discriminatória e uma superposição de várias violações, porque uma pessoa não pode ficar por anos a fio reclusa a uma penitenciária, a uma casa de detenção, se não for por uma sentença penal transitada em julgado. Vale dizer, aquele processo que chega ao seu final e no qual não cabe mais nenhum recurso, mas não é a realidade que se verifica no Brasil. Quando nós ouvíamos aí a senhora da pastoral carcerária falando da situação das mulheres, porque os presídios foram feitos para homens e por homens, nós encontramos também as discriminações de gênero estruturais que nós temos no país, e institucionais também. A mulher que tem dificuldade para reclusa ao sistema, que tem dificuldade para conviver com seu filho, que tem dificuldade para dar à luz. Quem não se lembra de alguns casos famigerados em que gestantes davam à luz algemadas, né, em mesas, em centros cirúrgicos. Então, é uma cadeia de discriminações que são causas desse sistema que nós temos hoje no Brasil, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e no plano internacional como um sistema absolutamente violador dos direitos da dignidade humana. Sem dúvida que a Declaração Universal e a Constituição Brasileira
propõe exatamente o inverso, né? Professor Flávio, queria que o senhor falasse com a gente também, ainda nesse sentido de ajudar quem está em casa a entender, a exemplificar mais a Declaração Universal dos Direitos Humanos, outros pontos onde a declaração ela prevê a garantia de direitos para todos nós no dia a dia, né? Porque é importante, claro, a gente falar dessa questão e por isso nós fizemos questão de trazer aqui uma reportagem voltada apenas para a questão carcerária, por ser talvez no Brasil hoje um dos grandes desafios. A gente fala das guerras a nível global como um grande desafio, talvez essa questão da segurança pública, do judiciário e da questão carcerária seja uma das maiores dificuldades brasileiras quando a gente fala de direitos humanos. Mas a declaração não se resume a isso como alguns tentam fazer, né? Inclusive distorcendo esse próprio cenário que a gente acabou de mostrar, mas por vezes a gente escuta, às vezes até pessoas de influência, como eu disse lá no começo do programa, direitos humanos para humanos direitos, ou direitos humanos, e aí com o perdão da palavra, mas para quem está nos acompanhando, né? Direitos humanos é coisa de vagabundo, de gente que não tem o que fazer. Queria a ajuda de vocês dois, e aí começando com o professor Flávio, da gente exemplificar para quem está em casa onde é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos também está no meu dia a dia, no meu cotidiano, uma pessoa que está trabalhando, que não está com a privação de liberdade. Os direitos humanos, eles marcam cada segundo do dia a dia de todos nós. Então, vamos usar alguns exemplos aqui, e que são inspirados, inclusive, na Declaração Universal, e que demonstram que eles estão muito além e nada tem a ver com essa distorção que essas pessoas, por má fé ou por ignorância, propagam. Vamos pensar no empresário. O empresário que paga tributos a mais. Ele tem direito a reaver do Estado aquele tributo que ele pagou a mais? Ele tem esse direito. E isso está na origem, inclusive, dos direitos humanos, quando se reconheceu, ainda na Inglaterra do século XVII, o direito do indivíduo, do cidadão ou do súdito na época, de peticionar ao Estado daquele seu direito violado. Vamos pensar também no cidadão, que já que falamos aí de comunicadores que distorcem as ideias dos direitos humanos, do comunicador que vai à televisão, tem o seu programa e propõe debates. Ora, a liberdade jornalística também é um direito humano. Aliás, diga-se de passagem, os jornalistas constituem a profissão que mais são mortos, né, e perseguidos hoje no mundo. Podemos ir além. Discutimos hoje terras indígenas. O professor Moacir, quando ele mencionou o direito natural, já no século XIV, a Escola Ibérica da Paz, composta pelos fundadores do direito internacional, inspirados no direito natural, já escreviam. Isso está escrito. As terras indígenas, as soberanias indígenas não podem ser violadas. Isso vem desde o século XIV. Né? Então, nós temos uma série de direitos que exercemos no dia a dia, o convívio com a família, o convívio com os filhos, casais que se divorciam e lutam pela convivência com seus filhos. Isso está na Declaração Universal, a convivência com os filhos. Então, nós poderíamos aqui ilustrar o dia a dia de todos nós. Nós estamos vivenciando e experimentando os direitos humanos a cada minuto. Importante a gente ter essa noção, né, professor? E a declaração ela fala de o ser humano ter direito à segurança e à proteção, e obviamente a declaração não está falando aqui explicitamente, que é outro debate que cabe aos países e às casas de legislação de cada país, tendo a sua soberania. Não está falando aqui de armar a população, mas está falando, por exemplo, do dever do Estado de garantir a proteção das pessoas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos fala sobre o direito à propriedade, à educação, à saúde. Às vezes as pessoas, como o professor disse, ou por falta de informação, ou infelizmente, acredito eu, muitas vezes por má fé, acabam distorcendo para banalizar e para deixar de lado o que ela realmente prega, né? Sim, exatamente. Como o professor Flávio muito bem colocou, a declaração ela abrange todas as nossas atividades. E um dos desafios hoje é lidar exatamente com a falta de esclarecimento de uma parcela da sociedade
e com o peso das redes sociais. Elas são fundamentais, nós não vamos aqui desprestigiar, não vamos ignorar a importância em termos de comunicação, mas elas também são usadas para desinformação. Então, as pessoas acreditam que, quando se fala de direitos humanos, se fala de algo muito restrito, é ao contrário, é universal, lida com tudo. Eu gostaria de aproveitar 3 exemplos também. A educação, por exemplo. No passado, o Estado construía escolas, mas não garantia políticas de permanência, ou seja, de levar a criança à escola, da alimentação, do material escolar. Hoje, há esse cuidado, porque não basta ter o prédio físico e a presença de professores. É preciso criar condições para que as crianças e adolescentes permaneçam nas escolas. Podemos pensar na questão da saúde. A saúde é um direito universal. Sem saúde, as demais dimensões da vida ficam comprometidas. E no Brasil, brasileiros tiveram um exemplo agora, com a pandemia do Covid-19, da importância de um sistema público universal e de políticas de vacinação. Poderíamos falar muitos exemplos acerca da saúde. E agora temos o impacto, nesse ano, da inteligência artificial, que muito se comenta. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos trata do direito ao trabalho e todos os benefícios, que não são apenas econômicos, o salário, mas a inclusão social, o sentimento de pertencimento, como um direito humano. Então, já há projeções que uma parte importante, se fala de 30%, 40% das profissões, podem sofrer abalos, até ocupações inteiras serem substituídas pelo uso da inteligência artificial. Então, cabe à sociedade e, evidentemente, aos estados ter política para garantir o direito ao trabalho, a questão da dignidade, né? Então, poderíamos ficar o dia inteiro aqui falando sobre os direitos humanos e mostrando o quanto eles abrangem todas as dimensões das nossas vidas. É importante a gente ter essa noção, essa consciência, né, professor Flávio, professor Moacir. E, aliás, antes do encerramento do bloco, o professor Flávio, o professor Moacir trazia uma contribuição para a gente nesse sentido dos exemplos, né, de situações onde os direitos humanos atuam no nosso cotidiano. Acho que o senhor queria deixar mais uma contribuição para a gente, né? Sim, obrigado. Eu queria, aproveitando o ótimo gancho que o professor Moacir deixou, lembrar, para estendermos um pouco mais essa noção de direitos humanos, a situação dos deslocados populacionais hoje no mundo, os imigrantes e os refugiados. Uma situação que, embora pareça ao cidadão comum algo do âmbito internacional, um fenômeno do âmbito internacional, hoje atinge o Brasil em cheio, inclusive nessas projeções sociais que o professor Moacir colocou. Então, o Brasil hoje recebe muitos afegãos, haitianos, angolanos, etc., e que, por chegarem ao Brasil como imigrantes ou refugiados, poder-se-ia pensar que não teriam direitos, mas eles têm direito ao trabalho, à saúde, à educação, como bem lembrou o professor Moacir. E para fechar esse raciocínio, lembrados que muitos desses deslocados o fazem, mudam de regiões por conta da questão ambiental. E o meio ambiente, lembro aqui das mudanças climáticas, né? O meio ambiente é também considerado um direito humano. E a nossa Constituição refletiu isso, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que significa também cultura e patrimônio histórico, né, do país. Então é importante lembrar essas dimensões aí amplas dos direitos humanos. Aliás, quando a gente fala, né, professor, dos direitos humanos, dessas pessoas que estão em deslocamento, pessoas refugiadas ou pessoas, aqueles que são migrantes, como o senhor disse, né, uma realidade que a gente pensa que está grande parte das vezes distante de nós, mas também é uma realidade muito forte aqui no Brasil e que permita dizer para quem está nos acompanhando em casa, é uma causa que o senhor também acompanha de perto. Inclusive, já vamos agradecer a participação do professor aqui, que daqui a pouquinho vai sair um pouquinho mais cedo que o nosso programa, porque daqui a pouquinho tem um encontro, um momento de conversa sobre essa temática, né, professor? Então, desde já, quero agradecer a contribuição do senhor com a gente aqui no Aparecida Debate. Muito Seja obrigado. sempre bem-vindo ao nosso espaço, viu? Obrigado. Muito obrigado, Guilherme, a sua produção, ao professor Moacir. Nós estamos aqui, hoje é o dia da clínica jurídica, com os meus alunos na universidade, onde nós atendemos refugiados e imigrantes exatamente no âmbito da Missão Paz, né? Muito obrigado.
Professor, a gente agradece imensamente, viu? E que sigamos, né, juntos, comprometidos nessa causa, na valorização e na manutenção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é mesmo? Sem dúvida. Temos que reforçá-la e até vou usar o termo dos dias atuais, empoderá-la, porque os mecanismos de execução é que estão falhando muito nessa implementação. Professor Flávio, até a próxima, viu? Um abraço, boa noite para o senhor. Mais uma vez, obrigado pela generosidade, pela contribuição com a gente no programa de hoje. A gente segue aqui por mais alguns minutinhos no Aparecida Debate, falando sobre esses desafios. O professor Flávio falou desse ponto que é muito relevante, né? Que é a questão da situação dos refugiados, dos migrantes. É talvez um dos cenários mais desafiadores desse século. Agora, tem um que não é novidade nesse século, que já convivemos talvez desde o início da história da humanidade, mas que novamente parece criar dificuldades, criar problemas para nós que defendemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são as guerras, os conflitos armados. Professor Moacir, estamos em meio a um momento muito delicado, né? A gente tem ao menos 2 grandes conflitos na grande mídia hoje, quando a gente fala ainda da situação entre Rússia e Ucrânia e todos os países que de alguma maneira se envolveram nisso, e agora mais recentemente entre Israel e um ataque muitas vezes desproporcional ao povo palestino por conta do início de uma ofensiva partindo do grupo Hamas. Isso sem falar de tantos outros conflitos internos ou com menor atenção ou em menores proporções em outros continentes. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o senhor ajudou a gente a lembrar, ela tem como pontapé de partida justamente o que aconteceu numa guerra. Mas acho que ninguém imaginava que 75 anos depois as guerras ainda causariam tantos problemas para aqueles termos previstos na declaração, né? Uhum. O fato é que existe uma diferença entre a amplitude dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos e a realidade tanto do passado quanto do presente. E a violência e o abuso de direitos continua a ser um meio pelo qual estados ou grupos buscam atingir os seus objetivos. E nós observamos que vários conflitos, que também são importantes, não ganham atenção, porque não têm, talvez, a representatividade política em comparação àqueles que recebem atenção, como a guerra na Ucrânia e agora o conflito entre Israel e Hamas, não é? E é interessante observar que, infelizmente, nesses momentos, uma análise cuidadosa, pautada em compreender o que ocorre, e especialmente como as pessoas, os civis, os inocentes são impactados, acaba sendo alvo de críticas, de desinformação. Então, o último conflito a ganhar destaque, que é entre Israel e Hamas, a verdade também tem sido vítima, porque o que aconteceu no dia 7 de outubro com certeza foi um ato de terrorismo, porque pessoas inocentes foram mortas em grande quantidade, mas também crianças são as principais vítimas na faixa de Gaza. Então não há que se ficar tentando justificar, é preciso entender que nesse momento os conflitos perduram e as razões que levaram à formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, elas continuam a existir, exatamente porque os conflitos, eles existem e as violações, elas continuam no presente. Essa é sempre até acho que uma dificuldade que eu tenho, que talvez outras pessoas tenham em casa, professor. Quando a gente analisa esses cenários de conflitos, muitas vezes a gente vê especialistas, a gente vê a imprensa falando, por exemplo, em crimes de guerra. E isso muitas vezes gera até um incômodo, porque fala, poxa vida, a guerra, ela por si só, né, já soa como algo criminoso, né? A gente tem que resolver as coisas nesse ponto. Mas talvez é até interessante a gente tentar analisar essa ótica, entender o que quer dizer quando a gente fala em crime de guerra, por exemplo, porque aí isso me faz pensar que até o ato de atacar um outro país, de um confronto entre tropas que muitas vezes vai tirar vidas, até isso tem regras, né? E estabelecidas em convenções. Se essas regras não são seguidas, professor, a gente começa
se até a regra para matar ela não é seguida, a gente começa a desacreditar um pouco da humanidade, né? No século XIX, o militar prussiano von Clausewitz definiu que a guerra é a continuação da política por outros meios. Portanto, quando os estados não conseguem atingir os seus objetivos pela diplomacia, pela política, por vezes recorrem à força porque confiam que vão conseguir levar os seus adversários, seus inimigos a aceitar os seus interesses. Mas, ao mesmo tempo, há esse horror que a guerra traz. A guerra ela é romantizada nos filmes, nas séries, nos livros, mas ela é um horror, não é? E ela leva a massacres, sempre levou ao longo da história. Então, a Convenção de Genebra, no século XX, buscou, ao reunir os Estados nacionais, ao estabelecer limites. O que é legítimo, o que pode ser feito, né, em termos de guerra. E essa convenção, em linhas gerais, para não entrar em detalhes, ela estabelece os conflitos devem ocorrer entre militares, entre pessoas preparadas e que representam seus estados. Mas mesmo os militares devem ser protegidos quando feridos, quando capturados, quando se rendem. Então, quando um militar ou um grupo de militares derrotados se rende, eles não podem ser executados, torturados, enfim, eles vão ser presos pelos seus adversários, mas há regras para isso ocorrer. E o que a gente observa em boa parte dos conflitos, mesmo quando há países signatários envolvidos em guerra, é o não respeito. Então, a crítica hoje que se faz ao Estado de Israel é que Israel tem o direito de se defender, mas muitos civis estão sendo impactados. E apesar do discurso do cuidado, atacamos o Hamas e evitamos atingir os civis, as milhares de crianças que foram mortas, os bombardeios, mostram que isso não está ocorrendo, não é eficiente. O discurso não tem correspondido aos números, não é? Evidentemente, é possível, então, tanto condenar o ataque que o Hamas fez, quanto essas mortes de crianças. Por isso que se fala, os críticos observam, os analistas, que há crimes de guerra sendo cometidos, porque os bombardeios atingem os civis, e especialmente, de novo, crianças. Esse é mais um fator que nos leva a querer provocar essa reflexão para quem está nos acompanhando, e a gente espera que o programa dessa noite tenha te ajudado a entender, primeiramente, um pouco da história, da importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos e porque, talvez mais do que nunca, é tão importante a gente falar sobre a garantia desses direitos da pessoa humana, garantia de dignidade, garantia de emprego, como o professor disse, é muito bom a gente estar atento a isso, né? Como a declaração ela também tem, pela sua própria natureza, um dinamismo, né? De que as coisas vão mudando ao longo dos tempos. Então, ela foi escrita há 75 anos e hoje nós estamos no momento de uma grande revolução tecnológica e que tem vários pontos ali que são levados em conta quando a gente vai debater essa revolução tecnológica, como, por exemplo, o uso da inteligência artificial. Então, que a gente possa parar um pouco para refletir isso, que a gente possa levar essa boa mensagem, a gente possa levar esse bom debate do que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para a gente não cair mais naquela mensagem que chega pelo WhatsApp, naquela ideia distorcida de alguém de que isso é algo que não nos favorece, de que isso é algo que tem um ideal político, um ideal para defender apenas um grupo de pessoas, né? Ela, em seu nome, diz Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, ela está, obviamente, aqui para garantir a dignidade a todos nós, a todas as pessoas, independente de qualquer condição ou característica. Então, a gente espera ter te ajudado a entender um pouco mais sobre isso no programa dessa noite. Assim, a gente vai dando o encerramento do programa do Aparecida Debate dessa terça-feira. Já agradecemos a participação do professor Flávio agora há pouco e quero, claro, agradecer a participação aqui do professor Moacir José dos Santos, que esteve presencialmente conosco aqui em nosso estúdio. Ele é historiador e professor da Universidade de Taubaté, a Unital, parceiro de longa data do jornalismo da TV Aparecida. Professor, boa noite, obrigado mais uma vez por nos atender, por nos ajudar, viu? Boa noite, sou eu quem agradeço e espero que possamos ter contribuído para esse exercício de conhecimento, mas de empatia, que todos possam sempre se colocar no lugar do outro e entender o porquê os direitos humanos são fundamentais. Obrigado. Tomara o nosso desejo também, viu, professor? Quero lembrar o pessoal de casa que se você quiser rever esse programa e principalmente se você quiser compartilhar com sua família, com seus amigos, nas suas redes sociais, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube, nesse link que está aparecendo aqui na tela.
Não se esqueça, quando fizer comentários ou então publicações com o nosso material, utilize a hashtag #AparecidaDebate. Lembrando que lá no nosso Instagram você tem um canal aberto para dar a sua sugestão de pauta ou então o seu feedback, o que você achou do nosso programa. É só nos procurar no Instagram, @jornalismo-tv-Aparecida. Combinado? Meu agradecimento sempre especial a você que nos fez companhia nessa noite. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.